Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre preço internacional de petróleo e preço de combustíveis no Brasil. Eu tenho defendido que nós estamos utilizando uma política equivocada de preços de combustível no Brasil, que traz para o país, para a sua economia, para os produtores do agronegócio, para os produtores industriais, para o consumidor brasileiro em geral, para principalmente o frete nacional, que serve tanto para a exportação quanto para o próprio mercado interno, para a comida que você come, para o combustível que você coloca no seu carro, a oscilação, as incertezas e o descontrole dos preços internacionais de petróleo. Por quê? Porque desde o governo de Temer, adotou-se no país uma política de reajuste dos preços de combustíveis mediante uma coisa chamada paridade do preço de importação. O que é paridade do preço de importação? É você pegar o preço da gasolina do Brasil e determinar ele, ou deixar que ele seja determinado pela soma do preço da gasolina em Roterdã, em mercados internacionais, mais o frete até um terminal brasileiro, mais os custos de importação vinculados a esses terminais e a essa operação de importação, e aí sim o preço então comparado ao preço da refinaria brasileira. Então a refinaria brasileira da Petrobras coloca o preço dela na porta da refinaria igual ao preço lá de fora que o consumidor internacional paga, mais o frete que ele leva até chegar aqui, mais os custos, taxas, emolumentos, etc., relacionados com essa importação. Então nós estamos pagando hoje mais do que o preço que o pessoal paga lá na Europa, no mercado americano, porque a nossa paridade não é com o preço de mercado internacional, é com a paridade de importação. Ou seja, é o produto importado colocado no Brasil, com todos os custos que essa operação tem. Qual é o grave disso? Duas coisas. Primeiro, porque nós estamos nos equiparando, como produtores nacionais, refinarias que têm custos, na maior parte das vezes, em reais, pagam salários em reais, pagam obras, manutenção, reinvestimentos, etc., na maior parte em reais, contra um mercado internacional que oscila de acordo com toda a globalidade, com esse tipo de conflito como está acontecendo agora no Irã, como um furacão no Caribe, uma explosão de um oleoduto na Nigéria ou de um campo de petróleo lá no Kuwait. Então, coisas que nós não controlamos. Aí diz, bom, mas tudo bem, porque é o mercado internacional, por que ele não se aplicaria ao Brasil? Veja, nós nunca estamos preconizando aqui que nós façamos daqui um mercado isolado do mundo. Nada disso. Apenas não queremos também, por outro lado, que nós incorporemos 100% e em tempo real todas as intempéries, acoplando isso à nossa política de combustíveis internos, que é uma coisa, são coisas, parâmetros que nós não temos controle. Com uma coisa mais grave ainda, nós corremos atrás várias décadas de ser um país autossuficiente em petróleo. E por que os nossos avós, pais e muitos de nós da minha geração ouviram isso toda a vida? O argumento era sempre: nós precisamos da autossuficiência em petróleo porque nós devemos tirar o país da dependência da importação de petróleo e, portanto, da oscilação, da incerteza da oscilação dos preços internacionais do petróleo, porque nós não controlamos as guerras, os furacões, os atos terroristas e a política internacional, a geopolítica internacional, nós não podemos influenciar. Então, nós sempre corremos atrás da autossuficiência em petróleo para justamente ter algum tipo de amortecimento nesses efeitos. Aí vem uma política de Temer diametralmente oposta a uma outra política equivocada, que também nos próprios governos do PT, em algumas ocasiões, foi usada, mas usada em excesso, que era o quê? Segurar preços internos a mais do que o necessário diante das oscilações internacionais,
por questões ou políticas ou por retenção de inflação, por medo de que a inflação disparasse, ou até às vezes pelas duas coisas. Então vem um governo após o impeachment, que vem com aquela necessidade de provar que é diferente do outro, que é diametralmente o oposto, que tem que agradar o mercado, e diz assim, olha, a política de segurar os preços por patamares, né, para esperar as intempéries internacionais se ajustarem a uma linha mais suave, ela estava penalizando a Petrobras. Os acionistas da Petrobras estavam chateados, porque em alguns momentos eles estavam recebendo menos pelos preços, pelos combustíveis, né, no mercado interno, do que lá no mercado de fora, né? É claro que havia também o período da compensação em que a Petrobras cobrava um pouco a mais internamente em relação ao preço do importado, porque ela justamente fazia a compensação pelos períodos em que ela segurava o preço mais baixo. Mas isso não era explicado devidamente. E, de fato, o governo também fez alguns, como eu disse, cometeu alguns exageros, esticando alguns períodos de reajuste necessário. Veio, então, uma tese oposta, completamente oposta, que dizia o seguinte: o mercado internacional tem que estar refletido paritariamente no mercado brasileiro. A Petrobras, os seus acionistas, têm que receber pelo combustível o preço que qualquer outro operador recebe no mundo. Então, apenas o foco ficou sendo o acionista privado, o acionista minoritário, no caso da Petrobras, e não necessariamente o governo, o povo brasileiro, etc., que tem ações daquela estatal, né, justamente para exercer algum tipo de controle, para fazer alguma coisa que outras empresas não fariam pelo país. Se você tem uma estatal de petróleo e você é autossuficiente em petróleo, é necessário que você trabalhe com esta estatal para que a sua população, a sua economia, os seus setores produtivos ganhem competitividade em função de você ser produtor de petróleo. Senão não faria sentido nenhum você ter autossuficiência em petróleo e correr atrás dela tantas décadas. Se você quer ser exatamente o que o Japão é, né, do ponto de vista de energia, que é um importador brutal de energia, tanto de gás, na forma de gás natural liquefeito, que ele importa do Oriente Médio, quanto de carvão e de outras formas de energia que ele traz da Rússia, da China, enfim, depende energeticamente de todo o mundo, porque não tem fontes de energia próprias, e por isso os produtos japoneses e a economia japonesa, apesar de ser pujante, fantástica, ela é extremamente dependente dos preços internacionais. Isso é um modelo que eles adotaram e superaram essas dificuldades porque as tinham, mas nós não as temos. Nós temos recursos naturais, nós temos petróleo, nós temos autossuficiência em energia, em combustíveis e em petróleo, possível em curtíssimo espaço de tempo, nas três coisas importantes. No entanto, na política de preços, nós estamos jogando isso fora. Nós estamos transformando o país num Japão energético, ou seja, como se a gente importasse todo o nosso combustível, todo o nosso petróleo e toda a nossa energia de fora em dólar e sujeita a todas essas intempéries, eventos, cataclismas, rupturas políticas, climáticas, etc, etc. Qual é a solução? Onde é que a gente vê que há um meio termo entre uma coisa e a outra? Nós precisamos ter uma política de preços de combustível que leve em conta a nossa autossuficiência, que leve em conta esta vantagem para dentro dos nossos produtores. Eu estou falando, bem entendido, também para os setores econômicos produtivos. Não estamos aqui fazendo discurso demagógico, estou falando de economia, né? De competitividade das nossas exportações e de bem-estar social para a nossa própria população poder consumir mais. Estou falando também de acesso a combustíveis por parte da nossa população que precisa deles para circular, para viver e para consumir, né? Nós precisamos de uma política de preços de combustíveis que valorize o fato de nós sermos autossuficientes, coloque isso para dentro da matriz energética e, portanto, a partir dela, para dentro da nossa matriz de produção e consumo de bens, de exportações, né, de serviços, etc.,
em comparação com países que não produzem petróleo suficiente para o seu consumo, ou seja, que não são autossuficientes. Por outro lado, nós não podemos também estar completamente desgarrados do mercado internacional. Claro que não, nós não vamos virar uma Venezuela vendendo diesel a 10 centavos só porque nós produzimos petróleo, né? Agora, esta paridade não pode ser uma paridade de produto importado posto aqui. Tem que ser uma paridade de referência no preço internacional, no entanto, comandada pela questão econômica, setorial de petróleo e de energia e política, sim, ter parâmetros bem transparentes, a inflação, a nossa moeda face ao dólar, alguns tipos de petróleo globais, vários, misturados, pesados, leves, etc., de vários tipos, em vários mercados geograficamente distantes uns dos outros. A mesma coisa quando se tratar do preço da gasolina, gasolinas de vários lugares, diesel de vários lugares, né? QAV, por exemplo, combustível de avião, mesma coisa. E aí nós fazermos uma fórmula bem clara, com parâmetros bem definidos, que toda instituição que trabalha com números possa fazer previsões de cada um daqueles parâmetros, jogar na fórmula e ter mais ou menos uma ideia de quanto vai ser o preço, e um ritmo de regularidade de ajuste dos preços também conhecido. Então, a cada X dias, o diesel, a gasolina, o QAV, o gás de botijão serão reajustados de acordo com esta fórmula aqui, que tem os seus parâmetros todos conhecidos, ou seja, auditáveis, verificáveis no mercado internacional ou no mercado nacional. Com isso, nós seríamos capazes de prever para quanto esse preço vai, e aí sim, diante disso, se ele estiver estourando acima de uma faixa suportável para a nossa economia ou desinteressante para a competitividade das nossas exportações, para o consumidor brasileiro, seria utilizados então dois instrumentos. Um seria um instrumento tributário, uma espécie de CID, ou a CID mesmo reorganizada. O que era a CID? Ela sobe ou desce de acordo com o preço internacional do petróleo, com essas variações, e ela sobe ou desce para compensar o preço do petróleo. Então, quando o preço do petróleo está lá muito caro, lá fora, e que ele vai ficar muito caro aqui, a gente diminui a CID. E quando o preço do petróleo baixa lá fora, a gente compensa um pouquinho, aumentando a CID, para o preço ficar mais ou menos equilibrado aqui dentro, e a gente fazer essas compensações ao longo do tempo. Não ter grandes rupturas, grandes quebras aí na curva dos preços internos. Caso a própria CID não fosse suficiente, chegasse num mínimo que ela não pudesse, né, ser mais abaixada, abaixo de zero, né, e o preço do petróleo disparasse lá em cima, ainda assim a própria Petrobras, como estatal, entraria com algum papel, seguraria os preços por um tempo, já que ela tem seus custos majoritariamente em reais, etc, etc, e depois, num período distendido, ela poderia se compensar dessas diferenças que ela eventualmente teria deixado de ganhar naquele período específico. Essa é a forma certa de nós termos uma política de preços interna que, de fato, premie o país, recupere, né, a vantagem do país ser autossuficiente em petróleo. Da forma que está hoje, nós temos um país que está simplesmente importando não só produtos, deixando suas refinarias paradas, porque o produto importado está entrando, né, no lugar do mercado dessas nossas refinarias, como nós estamos importando também todas as inseguranças e oscilações internacionais de preço, as loucuras do mundo geopolítico do petróleo, que a gente ainda não consegue influenciar, para o Brasil, para o seu tanque, para a sua casa, para a sua comida, para a nossa economia. É isso. Valeu! Só uma coisinha final sobre a questão dos combustíveis. A ideia de Bolsonaro de tentar colocar o ônus, a compensação nos preços dos combustíveis, jogar isso para o ICMS nos estados, é torpe, terrível, terrível. Ela é de uma má-fé absoluta e completa, porque ela está dizendo o seguinte, que o preço de combustível que eu quero que fique alinhado com os preços internacionais em tempo real e em dólar, para você, consumidor brasileiro num país autossuficiente em petróleo,
tem que agora sofrer compensações para baixo na receita dos estados. Na receita dos estados. Eu não preciso diminuir nada nos meus impostos, não quero que a Petrobras, que é uma empresa estatal, que deveria agir no interesse do Brasil e que lutou para estar autossuficiente até hoje, ela não vai sofrer nada. Os acionistas dela, o pessoal que opera na bolsa, a turma de fora, a turma daqui, que está lá especulando com a ação da Petrobras, esse não pode mexer nele, não pode mexer no interesse desse acionista, mas pode mexer na escola, na educação básica e na educação secundária que o Estado e o município pagam para você, que bancam para você, que já é deficiente, terrivelmente deficiente. Então, isso pode tirar imposto de um combustível fóssil, deixar de ter escola, deixar de ter hospital, e enquanto isso, acionista da Petrobras, inclusive o governo federal e os que jogam aí com essas ações, ficam a salvo dessas oscilações internacionais. É um absurdo completo, é total inversão de prioridades entre o público e o privado. A total ignorância do papel de uma estatal como a Petrobras numa economia como a do Brasil. É lamentável.